texto que ouvimos hoje nos traz um relato sobre Judas. O texto nos diz que era noite. Essa palavra pode passar despercebida, mas por que o evangelista insere esta palavra em seu texto? Simplesmente para relatar o momento do dia ou para nos inserir num contexto maior dos acontecimentos da paixão? Fato que a noite tem um significado muito profundo em nossa jornada espiritual. A noite pode simbolizar mais que um tempo e um espaço. Ela pode simbolizar uma situação espiritual que estamos vivendo. Santo Padre João da Cruz nos descreve o seu percurso espiritual à noite, sua noite da fé. Os gestos de Jesus com Judas se dão à noite. Intitulo A Noite de Judas. Espiritualmente, a noite de Judas foi desenhada sobre o segredo de seu coração, agora revelado por Jesus. Se prestamos atenção nas palavras do evangelista, ouvimos que Jesus estava comovido. Essa palavra tem um significado amplo em nossa língua. Comover-se significa deslocar-se, agitar-se, mover-se, emocionar-se. De fato, as entranhas de nosso mestre estavam remexidas ao intuir que um dos seus iriam ter um desfecho trágico. Jesus amou seus discípulos de forma incondicional. Amou tanto que permitiu inclusive sua traição. Jesus poderia ter convencido Judas a refazer sua história, mas não. Imaginemos a dor do mestre neste momento. Seu suor estremecido e gélido ao saber que será entregue à morte por um daqueles que ele o chamou a seguir. Mas voltemos nosso olhar ao personagem de hoje. A noite pode revelar um grande processo de maturação, mas que em Judas este processo foi desarmado por sua ganância, por apenas 30 moedas, valiosas, porém perde seu valor quando mede-se as consequências. O que valia 30 moedas diante de uma vida inteira a chorar a dor da traição? O que valeria 30 moedas a perder suas noites carregados pelo flagelo da dor de uma traição que, por mais que peça perdão, ela insiste em maquinar a sua mente? Diante de nossas vorazes vontades, também nós nos entregamos por 30 moedas, também por nossa ganância, e também sucumbimos aos desejos insólitos que insistem em nos sondar. Santo Inácio de Loyola nos lembra que o inimigo sempre está à espreita, a esperar que haja um pequeno furo em nossa muralha. Pois bem, Judas desvia seu olhar do Cristo e corre de sua presença e de seu olhar. Judas desvia o seu olhar do olhar maior de alguém que o ama, que mesmo sabendo que ele iria o trair, ainda daria uma oportunidade se remediasse ao amor e ao olhar. Tudo passa pelo olhar, e Judas recusou ser olhado. Judas recusou o amor, preferiu o desvio, não só de sua conduta, mas de seu olhar. A noite pode revelar o encontro daqueles que se amam, mas esta noite o amor não foi amado. O destinatário do amor não desejou receber a notícia de que era amado. A noite de Judas foi sem dúvida a recusa do olhar do seu mestre. A noite de Judas foi sem dúvida a dor mais profunda de que qualquer ser humano que recusa ser amado sofre dessa mesma dor. Não vivemos sem experimentar o que é ser amado, mas ao olhar para Judas, testemunhamos alguém que recusou ser amado. Judas é a prova de que quando não acreditamos no amor, ele não penetra em nossa carne, mas deixa um vazio enorme, como se tivéssemos às escuras procurando sentido para viver. A noite de Judas foi sem dúvida sua maior cruz. A noite de Judas
revelou que nenhum homem neste mundo deseja viver. A amargura da recusa do olhar, do amor, e também ao perceber que seus passos não foram na direção ou foram na direção contrária daquilo que de fato o coração do homem deseja, que é a sua felicidade maior, que é estar na presença de Deus. Nosso pai João da Cruz escreve em um de seus poemas, melhores por sinal, durante as noites de sua perseguição, durante o cárcere, a noite escura. Sua busca por uma vida mais íntima o leva a descobrir que correr atrás do Senhor à noite tornou-se fecundo, pois na escuridão a única coisa que ilumina é o desejo de encontro. A única coisa capaz de guiar o nosso coração são os desejos mais profundos, que serão capazes de guiar nossa busca por claridade. Durante a noite podemos refletir melhor sobre nossas posturas, sobre nossa vida. A claridade se dá depois do crisol da noite. É só quando passamos pela noite que iremos perceber a beleza de uma aurora boreal. Durante a noite temos a oportunidade de conhecer melhor nossos bichos mais selvagens e descobrirmos como é bom domá-los. Quando temos a oportunidade de domar nossa selvageria, então conseguimos entrar na claridade do dia que aquece nosso coração. Judas preferiu se esquivar deste caminho. Caríssimo povo de Deus, nesta noite em que rezamos com a Virgem, preferi refletir sobre o Evangelho proposto para hoje, sobre a noite de Judas. Nós peçamos e peço à Virgem das Dores que façamos como ela, estejamos firmes quando a noite vier, como cantamos, ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Este seja o nosso verso. Ainda se vier as noites traiçoeiras, Judas sentiu que a cruz pesava antes mesmo de seu mestre a levar. Talvez, se ele soubesse que a cruz também seria carregada por ele, a história bíblica nos contaria outra versão sobre Judas. Que nosso caminho seja iluminado pelo Senhor e que Ele nos ajude a encontrá-lo em nossas noites. E que a Senhora Virgem das Dores possa interceder por nós, para que possamos encontrar o Senhor nas nossas noites escuras e que nunca tenhamos a mesma noite e o mesmo desfecho que Judas teve. Ouvindo a canção, queremos fazer dela também a nossa oração. Sua vida, seus problemas.
nossa casa seja de fato uma casa de oração, onde o Senhor goste de ficar, onde a Virgem possa permanecer. Confiemos, meu povo, de que as nossas dores, que as dores que hoje o mundo padece, será aliviada pela ressurreição, pela presença do Senhor. E que nesta noite Ele possa descer sobre você, sobre toda a sua família, a bênção de Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenha uma santa noite e nos vemos amanhã, preparando nosso coração cada vez mais para celebrar a Páscoa do Senhor.